Olá pessoal, aqui é o professor Aldinei. Muito obrigado por apertar o play para mais essa videoaula. Hoje a gente continua falando das razões trigonométricas na circunferência, mas para falar da tangente. Bora estudar, galera! Bom, tá aí a nossa circunferência trigonométrica com o seu raio unitário, raio medindo uma unidade de comprimento. Aquele ponto A ali é o ponto 1 e 0, que é a origem dos arcos que a gente toma sobre essa circunferência. Também apresentamos agora na circunferência trigonométrica, na última videoaula, aquele eixo ali na horizontal que a gente chama de eixo dos cossenos, né? Valores ali de -1 até 1, correspondente a diversos arcos desenhados nessa circunferência. Na vertical a gente apresentou também aí o eixo dos senos. E agora, galera, a gente vai acrescentar um terceiro eixo que a gente chama de eixo tangente à circunferência. Ele tangencia a circunferência bem ali naquele ponto 1 e 0. Ele toca a circunferência ali bem no ponto 1 e 0, que é o ponto de origem dos arcos que a gente desenha sobre a circunferência, certo? Então vamos acrescentar esse terceiro eixo aí e chamar ele de eixo das tangentes, com valores que iniciam inclusive ali naquele ponto A também. E o sentido positivo ali deste terceiro eixo é o mesmo sentido do eixo dos senos. Acima ali, né, do ponto A a gente vai ter valores positivos e abaixo a gente vai ter valores negativos. Beleza? Então é sobre esse terceiro eixo aí que a gente vai tratar nessa nossa videoaula. O eixo das tangentes. Bom, temos então novamente a circunferência trigonométrica com um ponto marcado ali sobre ela. E aí a gente pode imaginar o arco que sai aqui da origem, do ponto A, 1 e 0, até atingir esse ponto que está lá marcado. Então é sobre esse arco aí que a gente investiga seno, cosseno e agora também a tangente. Esse terceiro eixo aí vai ajudar a gente a encontrar os valores das tangentes aí desses ângulos, destes números reais, né? Beleza? Mas para isso, lembra, né? Tem uma medida angular ali, que a gente utiliza o transferidor para encontrar ela. Tá lá, 30 graus. 30 graus que em radianos é π sobre 6, já vamos lembrar disso daqui. Galera, o detalhe é o seguinte, para encontrar o valor da tangente deste ângulo aí de 30 graus, a tangente do número real π sobre 6, a gente vai fazer o seguinte, vai traçar uma reta passando aí por essa origem da nossa circunferência trigonométrica, por esse ponto O de origem, e também passando por aquele ponto que foi marcado sobre a circunferência. E aí essa reta ela vai intersectar, vai cortar ali o eixo das tangentes. Beleza? É uma reta aí passando pelo ponto O e pelo ponto que foi marcado sobre a circunferência. Quando você traça a reta, está lá. Ela intersecta lá num ponto que a gente vai chamar de ponto T. Um ponto ali sobre o eixo das tangentes, vamos chamar de ponto T. E lembra que a origem do eixo das tangentes também é ali no ponto A. O que aconteceu ali, né? Surgiu um segmento, então, um segmento sobre o eixo das tangentes que vai da origem dela, que é o ponto A, até esse tal desse ponto T, que é a interseção dessa reta que foi traçada com o eixo das tangentes. Beleza? É a medida deste segmento, a medida algébrica desse segmento, que a gente vai chamar de MED AT, a medida aí desse segmento AT, que representa a tangente, no caso aqui do ângulo de 30 graus. A tangente de 30 graus nada mais é do que o valor da medida algébrica aí desse segmento. Beleza? Olha para você ver então como é simples a definição de tangente na circunferência trigonométrica. Bom, então relembrando aí primeiro o seno e o cosseno, que já estava definido desde a última aula, né? Nós temos aí na vertical o valor do seno de um ângulo alfa qualquer, aqui na horizontal em azul o cosseno do ângulo alfa, beleza? E agora adicionando esse terceiro eixo, traçando lá, né, aquela reta que intersecta esse terceiro eixo, que é chamado de eixo das tangentes. Nós temos um ponto de interseção, nós temos o ponto A, que também agora é a origem do eixo das tangentes,
E essa linha que surge aí nesse segmento tem uma medida. Essa medida é o que a gente chama de tangente do ângulo dado, certo? Então é simplesmente isso daí, dentro da circunferência trigonométrica, a definição da tangente de um ângulo, né? Tangente do ângulo alfa. É isso. Está aí apresentada então a figurinha que traz para a gente o seno, o cosseno e a tangente na circunferência trigonométrica. Lembrando aí que a gente acabou de ver o ponto marcado sobre a circunferência, determinando aquele arco de 30 graus, né? Então, se eu quiser a tangente de 30 graus, que é aquela medida daquele segmento AT, lembra que basta a gente consultar uma tabela. Para saber quanto que mede aquele segmento AT ali, temos uma tabela, a famosa tabela de ângulos notáveis. Lá tem o valor da tangente de 30. Então, pronto, está aí, ó. A medida algébrica daquele segmento AT ali é raiz de 3 sobre 3, certo? Beleza? Lembra que esse ponto ali que a gente marcou, ele também representa o número real π sobre 6, né? Convertendo aí 30 graus em radianos dá π sobre 6 radianos. Então, eu posso dizer que aquele ponto ali é a imagem do número real π sobre 6. E dessa forma, né, dessa maneira, eu posso também dizer que a tangente de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 3. Beleza? Olha para você ver aí, então, como que a gente faz para encontrar o valor da tangente no primeiro quadrante, né? Isso aí é um valor no primeiro quadrante. Vamos investigar em outros quadrantes também. Bom, e os valores nos outros quadrantes, né? A gente começa aqui usando o π sobre 6 no primeiro quadrante como referência. Como simétrico ali, a gente tem os 5π sobre 6. Já vimos nas aulas anteriores, né, como encontramos esse valor. Π sobre 6 é o 30 graus, π sobre 6 radianos, né, representa lá o 30 graus, e o seu valor simétrico ali no segundo quadrante é o 150 graus, que em radianos é 5π sobre 6. Assim como 30 graus tem o seu π sobre 6 radianos correspondente, os 150 graus tem o seu 5π sobre 6 radianos correspondente. E é a partir dessa medida em radianos que a gente encontra esse número real aí, marcado na nossa circunferência, beleza? Já no terceiro quadrante, né, a gente tem o 210, que em radianos é 7π sobre 6. 7π sobre 6, então, é o número real, que está ali também marcado na nossa circunferência. No quarto quadrante também a gente lembra muito bem que é o 330 graus, é o 11π sobre 6, beleza? Galera, preste atenção aí, que quando a gente traça a tal da reta que passa pela origem da nossa circunferência trigonométrica, olha lá, e passa pelo ponto dado na circunferência, no caso do primeiro quadrante, essa reta intersecta o eixo das tangentes ali acima da origem do eixo das tangentes, né? Aqui acima que são valores, obviamente, positivos, já que ela está acompanhando o mesmo sentido do eixo dos senos, sentido positivo então. Ou seja, se eu olhar para π sobre 6, eu tenho um valor positivo da tangente. Se eu olhar também para o 7π sobre 6, a reta tem que passar por ele, né? Tem que passar por esse ponto e tem que passar pela origem aqui da circunferência trigonométrica. Então, passando pelo ponto e passando pela origem, essa reta também vai intersectar o eixo das tangentes, bem ali naquela região positiva. Inclusive, a gente está vendo que vai ser o mesmo valor do π sobre 6. A tangente de 30 graus, a tangente de π sobre 6, que a gente acabou de ver que é raiz de 3 sobre 3, ela também representa aí o valor, esse valor também é o valor da tangente de 7π sobre 6, beleza? Já que essa reta está aqui, né? Desenhadinha, bonitinha. Agora, o detalhe é que para desenhar uma reta que passe por este ponto, que é a imagem do número 5π sobre 6, e passe pela origem aqui da nossa circunferência trigonométrica, aliás, essa origem aqui do sistema de eixos da circunferência trigonométrica, essa reta ela vai intersectar o eixo das tangentes ali na parte negativa, né? Olha lá, é aqui na parte negativa, já que, repito, esse eixo das tangentes acompanha ali o mesmo sentido do eixo dos senos. E a gente lembra que aqui para baixo, no eixo dos senos, são valores negativos. Aqui também serão valores negativos no eixo das tangentes.
A mesma coisa acontece com 11π sobre 6, né? Para desenhar a reta que passe por ele e passe aqui pela origem do sistema de eixos, essa reta vai intersectar o eixo das tangentes também na região negativa. Então é isso. É esse o tipo de cuidado que a gente vai ter que ter. Para descobrir aí a tangente de π sobre 6, a gente vai lá, consulta a tabelinha, vê que é raiz de 3 sobre 3. E a tangente agora de 11π sobre 6, que a gente está vendo que está ali na parte negativa, a gente vai saber por essa simetria que tem o mesmo valor em módulo, né? É também raiz de 3 sobre 3, porém, ele tem um sentido negativo. Ele tem um valor negativo, é uma medida ali, né? Uma medida algébrica que é indicada por esse valor negativo aqui, ó. Beleza? Isso é a tangente de 11π sobre 6. Se você olhar para a tangente de 5π sobre 6, olha lá, a reta que passa pelo ponto ali, né? Que é a imagem do número real 5π sobre 6. Essa reta ela também vai atingir o eixo das tangentes ali na região negativa desse eixo. Como é um ponto simétrico àquele valor lá do primeiro quadrante, vai ter o mesmo resultado aqui em módulo, porém com sentido negativo, beleza? Porém, o sinal desse valor vai ser negativo. Já o 7π sobre 6 não, né? Ele tem aí o mesmo módulo e o mesmo sinal da tangente de π sobre 6. Então é esse o tipo de cuidado que a gente vai ter agora para achar as tangentes dos diversos valores aí nos diversos quadrantes. Preocupar aí, além do valor que a gente encontra lá no primeiro quadrante, além desse valor, né, a gente também tem que preocupar com o sinal que acompanha esses valores aí. É isso. Bom, então vamos lá agora com o número real π sobre 4, que tem ali aquele ponto como imagem, e os simétricos, né, no segundo quadrante é o 3π sobre 4, no terceiro quadrante é o 5π sobre 4, e o 7π sobre 4 é o simétrico do π sobre 4 no quarto quadrante. Se a gente traçar aquela reta passando pela origem e passando pelos pontos imagens do π sobre 4 e do 5π sobre 4, a gente está vendo ali que essa reta toca o nosso eixo das tangentes na região positiva desse eixo, né? Beleza? No sentido ali positivo do eixo. Se eu traçar uma reta passando pelo ponto representante ali do 3π sobre 4 e do ponto que é a imagem do número real 7π sobre 4, essa reta já vai intersectar o eixo das tangentes ali na parte negativa. Beleza? Uma coisa que a gente já pode começar a observar aqui, galera, além dessa história do positivo e do negativo, é que esta medida desse segmento, né? Esse segmento que sai aqui da origem do eixo das tangentes. Esse segmento aqui, até atingir o ponto ali de interseção, olha só, no caso do π sobre 4, me parece que está coincidindo ali, né, com a medida do raio da circunferência trigonométrica. Olha lá para você ver. Essa medida que a gente está vendo aqui, deste segmento que surgiu, parece coincidir com o raio. Se eu olhar lá para baixo também, a gente vai perceber isso. Parece coincidir com a medida do raio da nossa circunferência trigonométrica, no caso específico aqui do π sobre 4. π sobre 4, que vem lá do π sobre 4 radianos, né? Não se esqueçam disso. A gente descobre que ali é o π sobre 4, por conta do π sobre 4 radianos, que é a medida angular que a gente encontra aqui, ó. Lembrem-se disso, que também pode ser representada em graus como 45 graus. Não é isso? Π sobre 4 radianos, 45 graus, que é um dos ângulos notáveis daquela tabelinha famosa. Tá lá, a tangente 45 é 1. Opa, realmente, hein? O raio da circunferência trigonométrica a gente sempre diz que é 1, né? Então, quando eu tenho a tangente de π sobre 4, eu tenho a tangente de 45 graus, eu tenho ali a medida do raio da circunferência trigonométrica. Assim como também a tangente de 5π sobre 4, né? Que é ali o ponto simétrico ao π sobre 4, só que lá no terceiro quadrante. Beleza? Os dois aí, então, possuem esse valor 1. Agora, quando a gente olha para 7π sobre 4,
que está ali com a sua reta, né, intersectando o eixo das tangentes na parte negativa, então a gente vai ter ali a tangente deste valor no quarto quadrante como menos 1. E o 3π sobre 4, lá no segundo quadrante, também menos 1, já que a reta que passa por este ponto passa pela origem dos eixos ali da nossa circunferência trigonométrica e intersecta o eixo das tangentes, ela passa na região negativa, né, desse eixo das tangentes. Então, por isso também vale menos 1. Galera, e aqui é importante também observar, além de ver nessa coincidência aí do valor da tangente de 45 graus, da tangente de π sobre 4, da coincidência de ser o mesmo valor do raio da circunferência, outra maneira também de encontrar o valor da tangente de 45 graus é utilizando aquela relação entre tangente, seno e cosseno. A relação que tangente pode ser dada pela razão entre o seno do ângulo e o cosseno do ângulo. Se você pegar, por exemplo, o seno de 45 graus, que é a raiz de 2 sobre 2, e dividir pelo cosseno de 45 graus, que também é raiz de 2 sobre 2, né? Dá exatamente 1. Você está dividindo um número por ele mesmo, né? A gente tem que estar lembrando também dessa relação, porque ela ajuda muito a gente a encontrar os valores aí da tangente, quando a gente se esquecer dessa terceira linha aqui, né, da tabelinha, já que as duas primeiras, a gente vê lá que existe uma regularidade boa de decorar, né? 1, 2, 3, depois 3, 2, 1, todos eles sobre 2, né? Todos eles aqui sobre 2, e só não vai raiz no 1. Dá até uma rima, né? A tangente você pode, né, deixar fora dessa musiquinha aí, dessa decoreba, e lembrar que ela é simplesmente a razão entre o seno e o cosseno. Se você pegar meio e dividir por raiz de 3 sobre 2, pode armar essa divisão aí que você vai ver que vai dar raiz de 3 sobre 3. Se você pegar raiz de 3 sobre 2 e dividir por meio, pode armar essa divisão, essa razão aí que você vai ver que o resultado vai ser raiz de 3. Beleza? Então tá aí, relação entre tangente, seno e cosseno. Importante aí para a gente estar encontrando esse valor da tangente, né, nessa nossa tabela de ângulos notáveis. Bom, falamos do π sobre 6, falamos do π sobre 4. O outro valor notável é o π sobre 3 e os seus simétricos nos diversos quadrantes. Beleza? π sobre 3, lembra? Convertido aí em radianos, é π sobre 3 radianos, que em graus a gente sabe que é 60, certo? Então, a tangente de π sobre 3, que vai interceptar ali, né, lá na região positiva do eixo das tangentes, a tangente de π sobre 3 é raiz de 3, assim como a de 4π sobre 3, que é o seu simétrico ali no terceiro quadrante. Também é raiz de 3 sobre 3. A reta ali intersecta na região positiva do eixo das tangentes. Já o 2π sobre 3, se a gente traçar a reta ali, passando pelo ponto, passando pela origem do sistema de eixos, intercepta lá o eixo das tangentes na região negativa, por isso eu vou dizer que é menos raiz de 3. Assim como a tangente de 5π sobre 3. Beleza? Então tá aí, mais um dos valores notáveis. Importante também a gente destacar os valores sobre os eixos, né? Os valores dos pontos sobre os eixos. A tangente de π sobre 2 e a tangente de 3π sobre 2 aí, se a gente for traçar uma reta que passe por esses pontos e passe pela origem do sistema de eixos, essa reta ela não vai interceptar o eixo das tangentes, galera. Ela é paralela, né? Esse eixo das tangentes e o eixo dos senos ali são eixos paralelos. Beleza? Por conta disso, então, a gente não tem o valor da tangente de π sobre 2. A gente não define esse valor aí. Vai dizer que não existe, né? Assim como a de 3π sobre 2 também. Agora já, se eu traçar uma reta passando pelo valor ali π, pelo ponto, que é a imagem do valor π, ou então por 0, ou então por 2π, aí a gente já vai ter ali a nossa reta interceptando o eixo das tangentes bem na origem desse eixo das tangentes. Por isso que a tangente de π, a tangente de 0, a tangente de 2π, tudo vale 0, certo? Então tá aí os valores sobre os eixos, né? Qual é o valor da tangente dos pontos que estão aí marcados
sobre os eixos na interseção da circunferência com esses eixos, é claro, né? Sobre os eixos, mas também sobre a nossa circunferência. É isso. Então, a gente tem aí, voltando lá naquele movimento da nossa roda gigante, se a gente transferir esse movimento aí para a nossa circunferência trigonométrica e imaginar aí, né, as posições geométricas aí dos segmentos que representam seno, cosseno, tangente, é esse o tipo de interpretação que a gente vai ter, para esse ponto se movimentando aí sobre a nossa circunferência trigonométrica. Beleza? Tá aí então uma animaçãozinha para que fique bem claro o que é o seno, o cosseno e a tangente na circunferência trigonométrica. É isso, galera. A gente termina por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.